boa noite, gente bonita. Vamos chegando, me falando como tá o som, como tá a imagem. Hoje nós temos uma live muito especial de um assunto muito importante para falar sobre criação de filhos, musicalização, leitura em voz alta e com certeza esse conteúdo vai te ajudar muito aí na sua casa. Muita dica legal, muita dica prática para você usar aí com os pequenininhos. A nossa convidada é a Raíssa, ela é musicista e vamos aguardar uns minutinhos. Assim que ela chegar, eu já envio o convite para ela, tá? Para essa live de hoje, a gente tem alguns assuntos bem importantes e complementam algumas outras lives que já estão salvas aqui no perfil. Então, se vocês forem ali naquela parte dos rios, né, e forem descendo, vai lá no início das lives. Vai ter uma live sobre temperamentos e virtudes na criação das crianças com a psicóloga Glenda. E vai ter uma live sobre os 4 pilares da educação de crianças, né? O pilar da alimentação, da higiene, do sono e da ordem, com a Karina, que é consultora do sono. Então, essas 2 lives vão complementar essa live de hoje, né? Que são assuntos que se entrelaçam. Então, depois dá uma olhadinha nessas outras também, que a gente vai construindo, né, os nossos conceitos, vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai modificando, né, a forma de olhar para a educação infantil. Vou convidar vocês também a pedir, na verdade, né, para que vocês enviem aviãozinho para outras famílias, né, que tenham crianças pequenas em casa, famílias que se interessam pela música, famílias que se interessam pela leitura e famílias com crianças, para que a gente possa divulgar ainda mais esse conteúdo para outras mamães, para outros papais, para professores, né? Todo mundo que está envolvido com esse mundo materno-infantil. Quero contar, né? Para quem está aqui e ainda não sabe, eu sou nutricionista infantil, trabalho, né? 2020 para cá, 100% voltado para esse lado mais infantil mesmo, materno-infantil, e agora principalmente essa parte mais de crianças mesmo, né? Introdução alimentar, seletividade, alergia, crianças com TDAH. Então, trabalho mais voltado para essas crianças e eu tenho um curso de introdução alimentar. Então, só clicar no link da bio para conhecer um pouquinho mais. A Raíssa chegou, eu já vou mandar o convite que a gente já entra no nosso assunto. Dúvidas que vocês... Boa noite, boa noite. Opa, peraí. Tá bom. Oi. Oi, boa noite, Raíssa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Aí, Descobri que você ótimo. é prima da Glenda. Eu sou amiga da Glenda. Ah, ela falou, é minha prima, ela falou pra mim. Agora a gente é muito amiga. Ah, então tá bom. Então, Raíssa, eu vou pedir para que você se apresente. Bom, boa noite, meu nome é Raíssa, eu sou casada, tenho 7 filhos e desde pequena estudo música, sempre gostei muito de música e quando chegou a hora de fazer vestibular, eu não consegui me separar da música, né? Eu fui fazer música, eu sou flautista e fiz educação musical também. Trabalhei, né, dei aulas até hoje, né, de musicalização, de flauta, flauta doce. E hoje eu também faço homeschooling com os meus filhos, né? Já tem 4 anos. Que eu até pedi licença do meu trabalho, que eu tinha era da Secretaria de Educação aqui de Brasília, né? Para poder me dedicar mais a isso. Sim. E é isso, eu gosto muito de criança, né? Desse universo aí também infantil, principalmente da primeira infância. Eu fico de cá acompanhando o seu perfil, eu acho incrível as mães que fazem homeschooling, né?
As minhas ainda estão pequenininhas, vão começar a entrar agora nessa fase de pré-alfabetização. Eu tô começando a entrar nisso com elas, mas eu acho incrível. É, É, é é um desafio, né? é. Mas, enfim, com a família grande também, a própria escola também se torna um desafio. Então, porque levar todo mundo para a escola e tudo mais, né? Então, às vezes é até mais fácil o homeschooling, Sim. por um E vou lado, me né? apresentar para as pessoas que vêm do seu perfil. Meu nome é Luciana, eu sou nutricionista. Hoje trabalho mais voltado para a área materno-infantil, principalmente a área infantil. E sou mãe de duas menininhas. E o meu perfil é voltado também para essa parte de alimentação infantil, um pouco de educação de crianças, um pouquinho de cada coisa, sempre voltado para a criança. Raíssa, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho sobre a música, né? A importância da música para infância, né? O que tipo de música a gente coloca para as crianças ouvirem, o que que não coloca, porque do lado de cá é uma mãe que não sabe nada, não tem ritmo, não tem nada. Inclusive, eu sou aluna do curso de vocês para eu aprender para fazer com as Ah, meninas. que legal! Muito bom. No curso a gente tentou sintetizar um pouco assim, né, um caminho das pedras aí para as mães poderem estimular as crianças em casa, né? Porque a gente consegue ter muitos resultados, né? As famílias conseguem ter muitos resultados nessa parte de da musicalidade, né? Colocando e inserindo a música no dia a dia, na rotina, né? De várias formas. Por que que isso é importante, né? Por que que a música é importante? E eu acho que hoje em dia tá ficando até meio de lado, assim, né? Essa questão da música, porque o nosso mundo é muito. Como é que a gente pode dizer? Ele visa muito aquele sucesso profissional, né? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ou a correria, né? Então, o que é o mais importante? Você está me ouvindo? Tá mudo? Peraí. Oi? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Estão me ouvindo? Não? Eu vou sair e vou entrar de novo. Não sei o que aconteceu. Só um minutinho. Vamos ver. Tá? E, né, eu não entendo de música. Eu vou aprender junto com vocês essa parte. Tem uma live aqui também com a Marília sobre musicalização infantil. A Marília e a Raíssa, elas são professoras dentro desse curso, que inclusive é o curso que eu faço para aplicar aqui em casa com as meninas. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha. Vamos ver se agora vai dar certo. Oi? Oi, E voltou. agora? Agora voltou. Engraçado, você também estava muda para mim. Que estranho. Estranho do nada, né? Não sei nem até que parte vocês ouviram, né? Vou tentar Foi bem o começar aqui início mesmo, ficou mudo. de novo, né? Uhum. Bom, por que que a música é importante, né? Eu estava dizendo que a educação musical, ela ficou de lado, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Aqui no Brasil, não sei se em outras partes do mundo também, mas aqui eu vejo que muito assim, porque as famílias ficam preocupadas com a formação dos filhos, né? Claro, mas pensam muito assim na profissão, né? No trabalho, que eles estudem para poder ter um bom emprego e tudo mais. E parece que a música é algo. Uhum. Eu acho que travou de novo.
Gente, o Instagram não tá me boicotando. Hoje ele resolveu. Ele me mandou mensagem aqui, agradecemos a sua participação. Pá, e me mandou embora. Bom, enfim, a música fica de lado, porque parece que não é que e às vezes as pessoas têm uma impressão também de que a música é só para quem tem o dom, assim, que é aquela criança que já manifesta, né, aquela aptidão é aquela só para aquela que é a música, né? Mas não, a música ela é importante para todos nós, porque ela é uma área do conhecimento humano. Ela é uma área do conhecimento humano. Ela é como a matemática, como o português, como ciências, né? Ela tem a sua importância e ela desenvolve em nós várias dimensões, várias coisas, né, que são próprias da música. E para a criança é muito importante, porque por meio da música ela tem acesso a várias áreas do conhecimento também. Então, nessa primeira infância que ela está aprendendo muitas coisas novas, né? Pela música vem o vocabulário, né? Pela música vem os valores, pela música vem até a questão afetiva, o vínculo afetivo com a família. Né? Pela música vem a coordenação motora, pela música vem o ritmo, que também é importante na fala, na escrita, na leitura, né? A leitura tem um ritmo e a música traz esse ritmo. A música traz a comunicação, né? A desenvoltura, a habilidade. E eu tenho visto, assim, como tem sido cada vez mais raro as pessoas saberem cantar afinadamente, né? Que era uma coisa comum, assim, tudo bem, eu não sei tocar um instrumento, mas cantar eu canto, né? Todo mundo, pelo menos, conseguia cantar. E hoje em dia, isso tem sido raro. Eu percebo nas festinhas de aniversário. Quando vai cantar o parabéns, você pode perceber que tem um parabéns, assim, em vários tons, né? É difícil todo mundo cantar junto. E uma música que todo mundo conhece, que todo mundo canta sempre, né? Então, como é importante uma habilidade, assim, tão básica, humana, que é cantar. E às vezes a gente não consegue desenvolver, né? A gente não consegue desenvolver por falta desse estímulo musical. Talvez em outras gerações isso era mais natural, porque as pessoas cantavam mais, né? Sempre tinha, por exemplo, a minha avó, ela cantava muitas músicas enquanto estava ali lavando louça, fazendo comida. Muitas músicas que a minha mãe aprendeu e que minha mãe cantava para mim, é porque minha avó cantava para ela quando era pequena, né? Então isso ia passando. Meu avô tocava cavaquinho, tocava nas serestas, os filhos escutavam ele tocando à noite, naquelas rodas, naqueles encontros. As pessoas não tinham também muita televisão, então escutavam muito rádio, né? Escutavam muita música. Imagina, não tinha nem o celular, né? Então hoje em dia, mas hoje a gente tem a facilidade de ter todas as músicas que a gente quiser no celular, né? Mas a vida é muito corrida, cada um para um lado, os pais mal têm tempo de ficar com os filhos, né? As próprias tarefas de casa já são né, um desafio, quanto mais pensar em música, né? Mas a música, ela reflete algo, assim como as outras artes também, que, que vem de Deus, assim, porque é algo belo, né? É algo que o ser humano consegue ali contemplar, ele escuta e ele percebe que tem algo diferente, que tem uma beleza, que tem algo que encanta, né? E a beleza, a bondade, a verdade, nos levam para Deus, né? Então, se a gente quer orientar bem os nossos filhos, desde pequenos, a gente deve cercá-los do que é bom,
do que é bonito, né? Do que é verdadeiro. E assim, eles vão crescendo nesse meio e já aprendendo a discernir. Então, você falou assim, o que colocar para os filhos, né? Talvez, às vezes, as pessoas não dão importância e deixem os filhos ouvirem aí o que tá em qualquer lugar, o que tá no rádio, o que as pessoas estão ouvindo aí por aí. Mas isso está formando o conceito deles de beleza, né? Então, se a criança não escuta uma música bonita, né? Ela não tem esse contato, ela só escuta o que está aí, né? Que às vezes não tem nenhuma beleza, não tem nenhuma. Eu não estou falando aqui com preconceitos, assim, com relação à música popular, não é isso. Mas é uma questão de riqueza, assim como a língua, por exemplo. A gente tem uma literatura, por exemplo, Camões, que é uma literatura, né, uma poesia super elaborada, né? E a gente tem ali a mensagem de WhatsApp, né? Dá para perceber que é diferente, né? Que a poesia tem uma elaboração, ela tem as rimas, ela tem um vocabulário mais complexo, né? É difícil construir aquilo ali daquela forma, né? Agora, a gente escreve de qualquer jeito, às vezes com erros, a gente escreve abreviando, a gente escreve. Então, dá para perceber que a nossa linguagem, às vezes ali no WhatsApp, né, é muito mais simplória, né? E por isso a gente precisa enriquecer o imaginário ali, essa palavra está muito agora na moda, né? Das crianças, com o que é bonito, para que eles vão percebendo, poxa, olha como tem esses instrumentos, como tem essas melodias, como tem. Parece que a música está contando uma história, a música tá. As dinâmicas, né? Tem horas que são mais fortes, mais fracas, mais intensas, mais dramáticas, né? A gente percebe as emoções. É diferente de uma música que tá ali, aquele, como a gente fala, bate-taca, né? Que é aquele negócio ali, aquela música eletrônica que fica repetindo uma hora a mesma batida. Às vezes não tem nem letra, às vezes não tem nem, né? É só aquele negócio ali. Quando um dos meus filhos nasceu, a gente voltou para casa do hospital, né? No dia seguinte, assim, primeira noite em casa, onde eu morava, era mais ou menos próximo de alguns clubes aqui de Brasília, que às vezes tinha umas festas, umas coisas que a gente escutava de casa, sabe? E nesse dia tava tendo uma rave, assim, um negócio daqueles, assim, que era a noite inteira e o dia inteiro. E era um negócio, só aquele negócio, tum, 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 tum. Gente, a pessoa tem que estar muito drogada para ficar escutando isso daí, assim, uma noite inteira, um dia inteiro, né? Aquela coisa, assim, não tem diferença. Parece que a pessoa vai ficando, assim, robótica, né? Vai entrando, assim. Então, eu conheço, eu vejo que as crianças que têm contato com uma música, assim, que tem beleza, quando elas escutam esse tipo de música, que é bem pobre, que é bem assim, e que às vezes tem uma letra ruim, né? Que tem. Elas percebem, elas falam, nossa, mãe, não, tira essa música tá ruim. Ao contrário, a criança que nasce ali, que é pequena e tá ali escutando isso, e que tá ali no churrasco, e que tá ali todo mundo escutando, ela vai se acostumando e ela vai achando que aquilo ali é o que tem, é o que é bom, é o que existe, né? E vai até passando a gostar e vai tendo até mais dificuldade para apreciar a música, uma música que tem uma qualidade maior, né? Porque o ouvido dela não está sendo estimulado. Né? Ela está sendo estimulada ali. Você que é nutricionista tem uma comparação muito boa, que é como a criança que só come chocolate. A criança só come chocolate. É muito fácil comer chocolate, né? Muito fácil comer chocolate. Então, agora, quando alguém vai dar ali uma verdura para ela, dificilmente ela vai querer comer, né? Realmente. Mas a gente
sabe o que é bom para a criança nutricionalmente. É o chocolate ou é o brócolis, né? E ainda Então, tem o problema das letras, né? Que vai crescendo como se fosse normal aquelas histórias que acontecem, algumas letras bem ruins mesmo, né? E a criança cresce achando tudo normal. E aí lá na frente, para ela fazer aquilo que ela escutou a infância inteira, é normal, né? Também repetir essas coisas. isso. E para mim é o pior, sabe? Porque assim, os sons, um som em si, ele não é mal nem ruim, né? Eu tô falando aqui que a música é repetitiva e tal, mas assim, aquele som em si ali, ele não é ruim. Em algumas músicas pode até ser que tenha alguma coisa assim, mas repetitiva. Isso não é ruim, não é errado, não é errado uma música que só tem dois instrumentos, uma voz, violão. Não é isso que estou falando, sabe? Não é que a gente só pode escutar a orquestra, não é isso. Mas, assim, esse tipo de música que é ali comercial, que é feita para vender, que é feita para fazer sucesso, a maior parte das vezes ela é apelativa. Justamente porque ela quer atingir muitas pessoas, ela vai atingir ali no que é mais primitivo, assim, no ser humano, né? Que vai o quê? Pelo prazer. Então é uma música que te leva ali para um movimento, que te leva talvez para uma dança, que vai te puxando pelo ritmo e vai muitas vezes a letra também te levar para situações ali que vão levar as pessoas para outros vícios também, né? Que às vezes é bebida, que às vezes é droga, que às vezes é prostituição, que são outros vícios. Então a coisa vai, assim como as virtudes andam juntas, os vícios também andam juntos, né? Um vício puxa o outro e uma virtude puxa a outra. Então, eu acho que isso, assim, se a gente quer botar uma regra, eu não vou colocar uma regra, não escute tal tipo de música, não escute tal tipo de música. Eu não tenho, eu não sou contra isso, assim, sabe? Uhum. Eu acho que criança tem que ter uma variedade, assim como na alimentação, né? Tem que ter uma variedade. Eu acho que a gente tem que escutar, saber escutar de tudo, mas assim, para mim, as letras, a gente tem que ser muito criterioso, sabe? Eu não deixo meus filhos escutarem, aqui em casa eu não coloco e se tá tocando no rádio eu tiro, principalmente em português, né? Porque às vezes você tá ouvindo uma música lá que é em inglês, não sei o quê, pode ser que a letra seja até ruim. Mas criança não está entendendo Sim. o que tá falando, né? Então, assim, eu acho que não chega a ser um mal tão grande. Agora, em português, que a gente está ouvindo, que a gente está entendendo, a criança está entendendo, e aquilo está entrando ali, né? Eu acho que a gente tem que ser radical nisso. Sim. Porque tem coisas que não são aceitáveis, né? Uma letra que desvaloriza a mulher, que trata a mulher como se fosse um objeto, né? É assim que a gente quer formar nossas filhas? Uhum. É assim que a gente quer ensinar os nossos filhos a tratarem as mulheres? Então isso a gente não pode aceitar, né? Sim. São coisas que parecem bobas, mas que realmente têm um peso grande, né? Quando se trata de crianças. E quando a gente vai pensar assim, né? Tô em casa com as crianças, que tipo de música colocar? Seria uma mistura, né? Como você falou, de música clássica com canto gregoriano, com cantiga de roda, um pouquinho de cada coisa? Como que seria? Olha, eu acho que a música tem várias funções, né? E não dá pra gente, como eu falei aqui antes, eu não acho que a gente tem que escutar só música clássica, as cantigas para as crianças pequenas, elas têm uma importância muito grande. Uhum. Por quê? Porque em geral, as melodias são simples, né? As letras são simples, o vocabulário é acessível à criança, né? As palavras ali geralmente fazem parte do cotidiano das crianças, né? Os temas também fazem parte ali do contexto delas. E também tem muitas rimas, né? Então, isso daí vai ajudar muito no desenvolvimento infantil, porque ela vai decorar aquela música, né?
ela vai conseguir reproduzir, ela vai associar com, por exemplo, tem a música que fala da rotina, alguma coisa que tem a ver ali com a rotina, né? Que vai ajudar. Então, as cantigas são muito importantes nessa fase. Não só para a gente ouvir as gravações, mas que a gente cante para a criança. Ela precisa ver esse modelo de um adulto cantando para ela, sabe? Para ela imitar como que canta. É importante a gente cantar, tentar sempre cantar com a voz mais aguda para as crianças. É uma coisa que também tem acontecido muito nesse fenômeno aí de desafinação geral, é que na escola, principalmente, as professoras, todo mundo canta muito grave para a criança. Faz aquela voz assim, porque as mulheres, com o passar do tempo, foram passando a cantar mais graves. Os modelos que a gente tem de cantoras populares geralmente cantam grave. Pode ver que a música erudita, assim, o canto erudito, ele vai mais para agudo, né? A ópera tem o difícil é cantar muito agudo, né? Oi, Matheus. Então, os avós, eles trazem muito essa tradição de que vai passando de geração em geração e a gente vem perdendo até por conta da ausência dos pais em casa, da mãe, né? A criança às vezes fica o tempo inteiro na escola, só vê a mãe na hora de dormir. Então, a gente vai perdendo. E a gente mesmo, até os adultos aqui da nossa geração, muitas vezes não conhecem as músicas. Por isso que a gente fez também esse curso, Musicalize Seu Filho, para recuperar um pouco das cantigas, para ajudar os pais nesse repertório, né? Eu já posso fazer propaganda? Claro. Quem tiver interesse, esse curso, ele ajuda os pais que não conhecem muitas cantigas, que não lembram, não conhecem as letras, porque a gente tem playlists, a gente tem vídeos cantando e ensinando a fazer algumas atividades com as cantigas. As cantigas escritas, a letra, né, para poder lembrar, sugestões de como inserir isso na rotina, né? Então você falou, como que a gente faz? Então você pode aproveitar os momentos que você está com a criança, por exemplo, vai dar a papinha, vai dar ali a sopa, você pode cantar alguma música que fale de sopa, ou você coloca ali uma gravação enquanto você está ali fazendo esse momento da alimentação. No carro, você pode ouvir também essas gravações, né, de músicas infantis. Eu tenho também, lá no curso tem várias playlists. Eu fui selecionando ao longo do tempo, porque antes de ter filho, eu já dava aula de musicalização infantil. Então eu já tinha um repertório, assim, antigamente não existia Spotify, né? Eu sou dessa época que ainda não existia Spotify, né? A gente guardava aqueles CDs, gravava um monte de CD, né? No computador, tinha aqueles CDs que a gente gravava e ia colecionando. Então eu fui compilando aí essas indicações de músicas que eu já tinha e ao longo do tempo que eu fui tendo os filhos também fui juntando mais. Então são horas e horas de música que dá para você colocar nas viagens, no carro, histórias com música que ajudam muito também, porque prendem a atenção da criança. E no carro às vezes é difícil, né? As crianças pequenas não gostam muito de ficar ali, começam a chorar e tudo. Então as histórias com música ajudam bastante. E a música erudita, ela também tem o seu momento, né? Nas horas mais calmas, que as crianças estão mais tranquilas, por exemplo, de manhã, eu gosto aqui. Eu acho que funciona em vários horários, tá? Mas aqui para nossa rotina aqui, o que eu acho que funciona melhor é de manhã, na hora do café da manhã, colocar música erudita, porque a criança ainda tá acordando, tá meio sonolenta, né? Não tá tão barulhenta. Então ela vai conseguir escutar um pouco mais. Então, enquanto ela tá ali comendo, vai entrando.
E não precisa ser tanto tempo por dia, né? Se todo dia ela escutar ali 10 minutos de música erudita, música instrumental, porque a criança tende a se fixar muito na letra. Então é importante também a gente colocar músicas sem letra para que ela preste atenção nos sons, né? Tem um repertório também erudito que é acessível para as crianças, né? Tem obras que foram escritas para crianças ou assim que tem temas que são do interesse das crianças, por exemplo, o Carnaval dos Animais, tem também o Pedro e o Lobo, tem peças que contam histórias, né, ou que são relacionadas com coisas que estão no imaginário da criança, então que facilitam ali. Mas não precisa também só isso. Com o tempo a criança vai acostumando e vai conseguindo se concentrar ali escutando, né? E assim, toda música que os pais gostem e que a letra não traga coisas ruins, como a gente falou, né? Eu acho que são válidas, sabe? Que são válidas, que é música, né? Na hora do banho a gente pode cantar, a hora que tá dando banho, na hora de dormir pode cantar para criança. Então, em vários momentos, vai introduzindo a música nas brincadeiras. Tem muitas brincadeiras cantadas, né? Jogos de mão, né? Essas brincadeiras de roda que às vezes a gente também já perdeu um pouco. E as crianças pequenas amam, sabe? Às vezes você só de dar a mão para ela cantar ali, cirando, cirandinha, rodar, ela acha o máximo. Na verdade, o que a criança mais gosta é a atenção dos pais, né? Então a música, ela nos ajuda a ter esse tempo de qualidade com os filhos, porque ela é uma atividade que a gente pode fazer junto com os filhos, né? E demonstrar nosso carinho e dar atenção e fazer uma coisa que é lúdica, né? Que a música traz sempre esse ar de brincadeira, né? De leveza, que às vezes a gente fica também nervoso, por exemplo, no fim do dia. Às vezes a mãe já tá cansada, tá na hora de dar comida, tá na hora de dar banho, já tá cansada. Às vezes ela coloca essa música, às vezes as músicas infantis que vão prender um pouco mais a atenção da criança ali e que todo mundo vai prestar atenção, vai dar uma leveza no ambiente. Ou às vezes até uma música que a própria mãe goste, né? Que vai ajudar e já vai dar uma leveza no ambiente, né? Vai ajudar ela a não ficar tão nervosa e curtir ali o momento com os filhos. Sim, Então, aquela coisa que precisa a de muito música é uma tempo, né? companheira de vida. Oi? Não é aquela coisa que precisa de muito tempo, porque hoje em dia os pais vivem sem tempo. Todo mundo tá sem tempo, é corrido, mas a criança tá ali, precisa ser olhada e quer ser olhada, né? E tá chamando a atenção. E a música traz isso, né? Esse momento de conexão ali com os pais, com a criança, com quem mais estiver em casa. Com Sobre o certeza. curso, assim, eu ainda estou bem no início, não consegui concluir ele ainda, mas me ajuda demais, porque a minha geração já é aquela que começou a se perder essa parte da música, então eu não tive contato assim com música, com instrumentos. Minha mãe teve, eu lembro dela contar que na infância dela, meu avô cantava, minha avó cantava, ela cantava indo na igreja. Mas aí quando né, ela casou, foi ter minha irmã, foi aquela geração que a mãe tinha que trabalhar o dia inteiro. Então a gente ficava com a babá, ela já chegava cansada. Então a gente não tem, assim, não teve professor de música também, não teve essa parte. E quando eu senti a necessidade, depois que eu virei mãe, então comecei a estudar sobre educação de filhos. E foi aí onde eu vi a importância da musicalização, né? E foi onde eu quis trazer isso. Então, assim, a gente tá bem devagarzinho nessa questão da música, mas eu já percebo como faz diferença, né? A minha mais velha tem 3 e a mais nova tem 1. E música chama muita atenção delas. Algumas letras a mais velha já sabe cantar, né? Então até canta quando a menorzinha tá chorando. E ajuda muito, assim, no dia a dia. É impressionante como a criança ela reconhece a voz da mãe, porque desde a barriga ela está ouvindo. Tem estudos, né, que mostram a partir de qual semana que a criança já consegue ouvir, né, e ela já
E a voz da mãe é ali o som mais próximo, né, humano ali, que ela vai perceber. Então, quando a criança nasce, ela reconhece essa voz. Pode ser que ela ainda não enxergue tão bem, né? Mas ela já reconhece essa voz, tanto que ela se acalma quando a mãe canta. O pai também, né? Porque tá falando sempre ali perto, então ela reconhece. E eu tenho vídeos, assim, dos meus filhos pequenos, recém-nascidos, né? Que eu cantava para eles e eles riam, né? Eles interagiam e balbuciavam e interagiam com aqueles sons. Porque realmente, como você falou, a música chama a atenção da criança. Sim. É algo que toca neles, é algo que toca mesmo. Então, quanto antes a gente começar, melhor, né? Então, e até porque o cérebro da criança, ele tem uma plasticidade muito grande. Ele, tudo que você estimular, ele vai abrindo caminhos ali para aquele aprendizado, né? Então, quanto antes a gente incentivar e estimular a música, mais facilidade essa criança vai ter depois no futuro para cantar afinado, para ter ritmo. Não é que ela precise ser musicista, né? Não é nem que ela precise tocar um instrumento. Claro que é muito bom tocar um instrumento. Seria maravilhoso se todas as pessoas pudessem ter acesso a isso, mas nem sempre é possível. Mas a música está dentro da gente, né? A capacidade de ouvir música é algo, é porque não é só ouvir, né? É igual ler um livro, não é só decodificar as letras, as palavras, a gente precisa entender o que está escrito. Então, capacidade de ouvir, internalizar o que a gente está ouvindo, entender minimamente, tudo isso precisa ser estimulado. É cantar, né? Gravar, conseguir reproduzir na sua cabeça uma melodia, né? Conseguir ter uma imaginação musical. Tudo isso é um estímulo que pode ser feito desde bebê, né? Quando a gente canta para a criança, quando a gente se movimenta. É uma coisa também que a gente pode não dar muita importância ao fato dançar, né? A criança dançar, cantar, fazer esses jogos de roda, dançar, às vezes colocar músicas animadas aí em casa de vez em quando, com a família e todo mundo dançar, assim pode ser uma coisa descontraída e que também vai desenvolver o ritmo. Tem gente que não consegue dançar, porque não tem ritmo, porque não consegue sentir a pulsação, né? Sim. Então, são coisas que são habilidades humanas e a gente não pode deixar totalmente de lado, né? Eu sei que é difícil a gente atender a tudo, né? A gente gostaria que nossos filhos fossem esportistas, falassem inglês, fizessem música, fizessem tudo, né? Eu sei que é difícil. Eu, como mãe, também tenho muita dificuldade, até financeira, de colocar meus filhos em todas as aulas, de tudo, né? Para que eles sejam bons em tudo. Mas a música é, como eu falei, algo acessível que a gente tem ali no celular, que a gente consegue ter acesso hoje a todas as músicas do mundo aí praticamente, Uhum. né? Por essas plataformas, ou até mesmo pelo YouTube, gratuitamente, assim, né? Dá pra gente acessar. E a gente, se a gente não teve esse estímulo, né? De repente os próprios pais têm dificuldade para cantar, mas comecem a cantar. Por mais que você seja desafinado, que estou falando aqui para quem está assistindo, que talvez se sinta desafinado, né? Comece a cantar. A desafinação também é uma falta de prática de cantar, sabe? Quando você vai, coloca uma música, vai ouvindo, vai tentando cantar junto. Tenta perceber se você está cantando igual o que está sendo tocado naquela gravação. Começa a tentar imitar. Às vezes, o fato de você querer estimular seu filho musicalmente vai te ajudar também a preencher algumas lacunas que você teve nessa parte, né? Nessa formação musical. Então é uma coisa que você vai aprender junto com seu filho, que bom. E se você tem interesse um pouco nessa orientação básica aí de música,
vai lá no link que tá na minha bio. Se não me engano, tá ainda lá o link na minha bio. Se não tiver, eu coloco depois lá nos meus stories quando acabar a aula, para vocês olharem lá esse curso, né? Esse curso que a gente montou, que foi justamente para ajudar as famílias. Porque eu acredito realmente que a música, ela ajuda a família. Não é só um estímulo musical para criança, sabe? Não é só isso. A música, ela ajuda o ambiente familiar. Ela ajuda nisso, né? Sim. Como E alguém falou aqui, ó, que não é só o desenvolvimento cognitivo, motor. A música constrói memórias afetivas que ficam eternizadas. E é realmente é demais, assim. E a gente vai vendo os filhos que vão crescendo. Eu tenho uns pequenos também, né? Meu mais novo tá com 1 ano e 8 meses. Mas eu já tenho uma de 14, né? Meus filhos maiores já têm 14, 11. Então ele já tem ali um repertório, né? Ele já tem as músicas que eles gostam mais. Eles têm aquela, lembra essa música que a gente cantava no carro, né? Alguma música que eles associam com, sei lá, com alguma viagem, com alguma coisa assim. Então, com tem certeza eles vão também. levar isso para a vida adulta, né? Para a família que eles vão construir um dia. É, e assim, eu tenho uma. Eu achei uma vez, não foi nem eu que montei, uma playlist no Spotify, do próprio Spotify, de músicas de ninar, que é só de piano, assim, instrumental. São essas músicas bem tradicionais, infantis, só com piano e bem calminho, assim. E aí, desde que eu descobri essa playlist, era quando o meu filho de 3 anos era bebê, eu venho usando assim na hora de dormir, sabe? Porque ela era muito milagrosa, assim. Ele chorava, chorava, eu botava essa playlist e aí ele dormia. Aí, oba, funcionou, né? Então eu passei a usar. E até hoje, com esse pequeno de 1 ano e 8 meses, eu uso também. O pessoal já tá até enjoado aqui. Meu marido até falou esses dias: não, vou colocar canto gregoriano. Começou a colocar canto gregoriano. Ah, esqueci de falar do canto gregoriano. Vou falar. Para os meninos dormirem aqui, que eu já cansei dessa playlist de piano aqui, que eu não aguento mais. Baby Sleep. Ele já fala assim: Alexa, tocar Baby Sleep no Spotify. Aí, minha filha, por que eu falei isso? Porque ela foi ser monitora de tipo um acampamento, assim, de meninas, né? Que ela já era um pouquinho maior, ela já fez esse acampamento várias vezes, e aí na última vez, ela participou como monitora. E aí, ela tinha que cuidar das meninas lá na hora de dormir, e as meninas não queriam dormir, não sei o quê. Aí ela pegou o celular, falou, vou botar aquela playlist da minha mãe, e colocou o Baby Sleep lá, aí depois a mãe, coloquei a playlist, as meninas dormiram rapidinho. Deu certo. Então vão construindo assim, né? E elas já sabem, eles já sabem assim, o papai gosta de tal música, a mamãe gosta de tal música, eles mesmos vão começando a criar os seus estilos, né? Aí eles ficam, vou fazer minha playlist aqui. Aí eles vão colocando as músicas que eles gostam mais, os maiores, né? As músicas que eles gostam mais. E se você quiser eu falar um pouco do canto gregoriano, que eu esqueci lá atrás, né? O canto gregoriano, ele foi o princípio de toda a música erudita que a gente tem hoje, né? Não sei se todo mundo sabe, mas assim, a música clássica que a gente fala, assim, ela se desenvolveu na Igreja Católica. Porque começou ali com o canto gregoriano, que era só a voz, né? Quase sem instrumento, praticamente, uma melodia muito simples, com letras que vinham das Sagradas Escrituras, muitas vezes, dos Salmos, que eram as orações ali dos monges, que eram cantadas, né? E depois foi se desenvolvendo, né? Foram criando outras vozes, depois vieram os instrumentos, e depois a música foi saindo ali
só da igreja, né? E continuou se desenvolvendo. Mas se a gente for ver, muitos temas, assim como na pintura, né? Muitos temas de pinturas vieram ali da arte sacra, dos temas bíblicos, também na música, Uhum. né? A música, muitos temas ali, muitas composições vêm do que da missa, das partes da missa, dos temas bíblicos, né? Durante muito tempo. Essa foi a inspiração para os compositores, né? Então, o canto gregoriano, ele tem essa simplicidade que é da voz, de melodias que não são muito complexas, tanto que ele era chamado até de cantochão, quer dizer, que vem de chão mesmo, uma melodia que não muda muito, não sobe muito e desce muito. Ela vai ali mais ou menos numa linha média ali. Ela não tem muitas alterações, que era por quê? Porque ela estava a serviço da palavra, Uhum. estava a serviço do trecho bíblico ali, do salmo e tudo mais. Então, é uma música que também ajuda a criança nessa parte, assim, de remeter a Deus, né? Porque é uma música que está valorizando ali a oração, a letra da oração. É uma música que ajuda a rezar, que ela é mais introspectiva, ela não é barulhenta, não tem muitos ritmos, ela é uma música mais lenta, ela é uma música. Então, ela ajuda nessa introspecção, né? Por isso que ela ajuda na missa, né? Uma missa que tem os cantos assim mais parecidos assim com os cantos gregorianos ou ela ajuda a gente a rezar melhor, né? Porque Uhum. eu não sou contrária nem nada assim, mas se a gente é a mesma coisa que a gente falou lá no começo, das músicas mais agitadas, das músicas mais rítmicas, elas puxam a gente pro ritmo, pra dança, né? Pra agitação, pra alegria, pro que for, assim, Sim. né? Então, tem o seu momento, né? Mas às vezes, se a gente precisa se concentrar, né? Se interiorizar, talvez uma música assim mais Calma. silenciosa, mais calma, ajude mais, né? Nesse sentido. Então é bom esse contato com o canto gregoriano, porque você está cantando e rezando, né? Uma música que é oração, né? Ao mesmo tempo. Então é muito bom, sim. E inclusive ensinando alguns cantos, né? Que dá para aprender. Que são orações em latim, que dá para aprender, por exemplo, Salve Rainha, Salve Regina, né, o Veni Creator, o Pater Noster, que são orações conhecidas Uhum. e que dá para ir aprendendo a cantar. E que, quem sabe, a criança depois ali, quando for adulto, né, em algum momento vai se lembrar dessa oração, vai cantar essa oração, né, vai ajudar ela a se voltar para Deus, né? Sim, com certeza. E quando a gente está pensando assim, né, na educação dos nossos filhos, envolve várias áreas, né, assim, educar uma criança, mas o nosso foco aqui hoje é mais voltado para a música, a formação do caráter, da personalidade, do imaginário, né, trazendo essa parte dos sentidos. E uma outra coisa que ajuda muito também é a questão da leitura em voz alta, né, Raíssa? Trazer essa parte dos contos também, né, aqueles contos mais tradicionais que todo mundo conhece, alguns livros. Essa semana eu fiz uma relação aqui no perfil com a Ana Clara mostrando os livros preferidos dela. E aí, para mostrar assim que a criança se interessa, né? Então, assim, a Ana Clara tem 3 anos e não sabe ler, mas ela gravou várias histórias, então ela vai passando a página, vai vendo as fotos e vai lendo para Mariana. Eu acho a coisa mais linda, ela conta a história inteira, praticamente certinho, assim, sabe? Parece que tá lendo mesmo, mas é porque ela gravou de eu ter lido. Eu que nem é que lê muito assim, não, nem é todo dia que eu consigo, mas eu tento ler pelo menos uns 2 livrozinhos de criança, né, para elas. Isso vai formando também essa questão, né? Com certeza, assim,
Tem vários especialistas aqui no Instagram em leitura, né? Em leitura em voz alta. Tem a Marcela Samartan, tem outras que estão aí que indicam livros, mas eu até separei aqui alguns para mostrar para vocês, mas assim, os benefícios da leitura são inúmeros, né? Mas se a gente for pensar, a leitura em voz alta também está desenvolvendo a audição, né? Porque a criança está ouvindo, ela tem que parar, ela tem que fazer silêncio para escutar, né? Aquela história. E a história é algo que fascina o ser humano, não só a criança, mas toda pessoa. Você pode perceber. Se a gente conta uma história, se a gente dá uma palestra, que a pessoa às vezes viaja, mas se você conta uma história, aquilo prende a atenção dela. Ela quer saber o que que vai acontecer, o que que foi, o que que, né? É algo que fascina. E pela história, a gente vai também formando a criança, né? Vai formando os valores, vai mostrando o que é certo, o que é errado, né? O que acontece com a gente quando a gente faz algo errado, o que acontece quando faz algo bom. Uhum. Vai também mostrando, vai reforçando a questão de afetiva também, dependendo dos livros, assim, podem falar dessa parte de família, o afetivo é muito forte para criança pequena, Uhum. né? Então, o próprio fato da gente sentar para ler um livro para criança, né? A gente olhar nos olhos ali, a gente pega no colo, lê um livro ali, aqui já está reforçando o afetivo, né? Porque já é uma atenção que a gente está dando. E tem outros livros que também vão falar ali, né? De carinho da mãe, do pai, né? Tem as poesias que também reforçam muito a questão do ritmo, a rima. A rima é um som que combina com o outro, né? Então ela também desenvolve essa questão sonora de discriminar os sons, né? A criança vai percebendo que tem um som que combina com o outro, né? Sim. Então, sobre as rimas, sobre as poesias, eu acho que não pode faltar, assim, tem vários, tá? Mas, assim, clássicos, tá? Assim, para quem não conhece, Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, essa edição aqui, ó, era minha quando eu era criança. Ela não tem mais, né? Hoje em dia, eu até tenho uma outra versão que os meus filhos que têm aqui para as crianças. Essa aqui não tem mais, ela já foi reconstruída e já está caindo os pedaços de novo, porque já tem, né, quase 40 anos. Mas são lindas as ilustrações, ela tem. Ai, olha só, caindo. Mas é da Cecília Meirelles e é feita para criança mesmo, assim. E a poesia tem isso, né? Tem o ritmo e tudo. Também a Arca de Noé, Vinícius de Moraes. E tem até as músicas também, né? Que eles gravaram várias dessas músicas da Arca de Noé. Então dá para ler, dá para cantar, dá para ouvir. Esses dois eu acho que tem que ter, sabe? Uhum. E aí, assim, livros que têm repetição também são livros para criança pequena que reforçam essa coisa do ritmo e da previsibilidade, sabe? Porque a criança já sabe que tem aquele refrão ali, né? Que vai repetir. Então, por exemplo, esse livro aqui, Muito Cansado e Bem Acordado. Ele sempre repete um pedacinho. Ou é hora de dormir, né? O porco-espinho, o raposo, o burrico, o pelicano estão muito cansados. Mas tem alguém que está bem acordado. E aí tem a coisa que vai acumulando também, né? Vai acrescentando ali os bichos e eles vão somando, desenvolver a memória muito, né? Acho que a música desenvolve demais a memória da criança, assim. Ajuda demais nessa parte. Livros também que trazem valores, né? Que trazem histórias que mostram para a criança coisas boas, virtudes. Esse livro aqui, Carlinhos Precisa de uma Capa, é de um autor
chamado Tommy de Paola. Então, o que acontece? O Carlinhos precisava de uma capa e ele mostra todo o processo do Carlinhos para fazer uma capa. Então, o Carlinhos mostra o trabalho, mostra ali a paciência, porque enquanto ele está fazendo aquela capa, passam as estações, né? Então, ele vai tosquiar a ovelha, depois ele vai fiar, depois ele vai tingir, depois ele vai tecer, tudo isso até, então mostra ali que as coisas custam, né? E como que é bom você fazer um trabalho. Então, livros que trazem, assim, também um conteúdo de valores, né? Também. E também cuidar, ó, tem vários livros que vão ensinar coisas também, ó. O Sapo e a Lagarta. Esse aqui tem a ilustração muito bonita. Cuidar também da beleza dos livros, né? Das ilustrações. E ele vai ensinar aqui, contando a história, ele vai falar da metamorfose da lagarta, ele vai falar de como que é o sapo também, que era um girino, e depois... Então a criança está aprendendo, às vezes, ciências, está aprendendo vários conteúdos ali por um livro, né? Por um livrinho infantil. E quando ela foi estudar aquilo, ela já sei, né? Eu já conheço essa história, então aquilo já vai ser mais... A criança abre um universo, né? Assim, os livros, eles e vão mostrando realmente para a criança o que é... E isso eu acho que é o mais importante, sabe? O que é bom, o que é ruim, as fábulas. Às vezes a criança tem um comportamento ruim e por meio dos livros a gente consegue mais resultado do que ali só por ficar corrigindo, ficar dando bronca. Eu tive essa experiência também com um dos meus filhos mais velhos, assim. Quando ele começou a ler e ter mais fluência na leitura, ele mesmo foi chegando a certas conclusões, sabe? De que tal comportamento não é bom, porque quem faz isso depois tem tal consequência. Porque o mal traz consequências ruins naturalmente, né? Então, tudo isso, né? Eu acho que é importante a gente ir formando nas crianças, né? Tem uma coletânea também, eu esqueci de separar, tá no quarto das meninas, mas é o livro das virtudes, o livro dos heróis, o livro da fé, que tem, além das ilustrações serem muito bonitas, né? Eles também trazem essas histórias de uma forma mais simples, que a criança consegue entender e vai conhecendo, né, sobre as virtudes, que é tão importante ser trabalhado em casa, e muitas vezes a gente nem sabe como trabalhar com a criança, e ali no livro já vem trazendo isso. Com certeza. Eles são muito bons mesmo. A Flávia comentou que ela trabalha com idosos e que a música tem ajudado muito. Então, assim, a música é para todo mundo, né? A gente está falando para criança, mas ela acaba influenciando a todas as idades, trazendo benefícios para todo mundo, tanto a música como a leitura, como a gente falando aqui também, né? Lá no início você comentou de trazer o bom, o belo, o verdadeiro. Então, são coisas que a gente acaba se perdendo assim na rotina corrida, mas o simples fato de olhar o céu, ver as nuvens fazendo os formatos, olhar a natureza, né, os animais e falar para a criança, né, olha, mas que bonito o sol, foi Deus que fez o sol, olha essa flor, foi Deus que fez a flor. E trazer isso para a criança de uma forma tão simples, que parece ser boba, mas que traz um resultado muito grande lá na frente, né, que a gente quer essas crianças no céu, né? Eu acredito que todo mundo quer ir para o céu e as crianças também. E é assim que pequenas coisas no dia a dia a gente vai fazendo, subindo esses degrauzinhos, né? Com certeza. Isso que você falou da natureza é muito importante, assim, até mesmo para aprender a apreciar a música, a arte. O modelo é a natureza, né? Então, a arte se inspira na natureza, que é a criação, né? Que é um reflexo de Deus. Então, isso é muito importante. Aprender a contemplar, né? E também, uma coisa que eu esqueci de falar, isso tudo a gente está educando os sentidos, né? Como você colocou no título da live, a sensibilidade da criança, a gente educando essa sensibilidade, a gente também está ajudando essa criança
a se abrir tanto para Deus quanto para os outros, né? A educar também a própria afetividade, a, a perceber, né, que ela não é o centro do universo, né? E que, enfim, que tem coisas bonitas que não foi ela que fez, que tem algo, que tem um ser superior que nos criou, né? E que comanda as coisas e que a gente precisa, até na música também, isso é um aprendizado que pode vir pela música. A gente precisa trabalhar em equipe, por exemplo, uma orquestra trabalha em equipe, então a gente precisa uns dos outros para fazer algo bom, né? Para fazer algo belo, assim, a gente precisa dos outros. A música a arte, a contemplação vai nos ajudando assim a também perceber o que é belo no ser humano e o que não é tão belo assim, o que a gente precisa também melhorar, né, para que a nossa vida seja mais bela, né, para que o nosso coração seja mais belo e que a gente perceba que a gente também tem que fazer esse trabalho de artista, assim, conosco mesmo, né? Para que a nossa vida seja algo belo que a gente pode oferecer para Deus, né? Alguns santos e próprio São Paulo fala isso numa das suas cartas, né? Que ele nos criou para o louvor de sua glória, né? Santa Elizabeth da Trindade falava, ela tocava muito bem piano, antes de ser carmelita, né? E depois, nos seus escritos, ela trouxe um pouco essa experiência da música também para a sua vida espiritual. E ela falava, né? Eu quero ser um louvor de glória para Deus, né? Eu quero ser. E bonito a gente pensar isso, né? Que a nossa vida seja uma música bonita que a gente possa oferecer em louvor a Deus, né? Que a gente possa dar essas notas aí harmonizadas, né? Uhum. Afinadas, né? Porque o pecado, a maldade, são essas dissonâncias, são esses sons que irritam, que não agradam, que não, né? Então que a gente possa ir aos poucos aprimorando a nossa vida para que ela seja esse algo belo também, né? Que a gente pode oferecer para Deus e também para o mundo, para os outros, né? Raíssa, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. A gente está completando 1 hora e eu fico com medo de perder a live. Eu preciso salvar. Muito Claro. obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a todo mundo que passou por aqui. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, um comentário, quiser mandar aqui enquanto a gente finaliza. Mas muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço. Desculpa a demora, né? Tem muito tempo que a gente está tentando marcar, mas que bom que deu certo, né? Bom. Não, então é isso. Eu vou fechar e vou deixar salvo aqui no perfil. Muito obrigada. Nada, um beijo. Tchau, tchau. Deus, tchau.